Vamos ler então com a ajuda de Deus. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me alegrei, me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti de Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandasse o necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procure o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Queridos irmãos, Paulo escreve esta carta aos irmãos de Filipos, depois de haver exortado aqueles irmãos a se guardarem dos maus obreiros, que naquele tempo já existiam pessoas cujo fruto, cujas obras eram más, não beneficiavam a ninguém, nem na vida terrena e tampouco na vida espiritual. E isto nos faz compreender que este mal sempre houve, como existe hoje também. Pessoas cujas obras são más diante de Deus, as quais não só prejudicam estas pessoas, mas agravam também a outras.
De modo que, ainda agora há pouco lemos aqui, irmãos, às vezes algumas coisas que escrevem, diminuindo o seu irmão, humilhando, denegrindo a imagem, prejudicando. E este não é o objetivo nosso. O objetivo do povo de Deus é fazer tudo para edificação de uns para com os outros. Esta é a direção da palavra de Deus em Jesus Cristo, Ele nos ensinou isto. Mas já havia naquele tempo isto aí, então ele exortava no capítulo anterior as pessoas a se guardarem destas, afastarem-se destes, e também não se contaminarem com as obras infrutuosas das trevas produzidas por estas pessoas, que não é só fora da igreja, no mundo, mas principalmente entre os fiéis estão também estes que assim são. O próprio Senhor Jesus também deu exemplo quando ele fala a parábola do joio e do trigo. Ele faz questão de enfatizar que no meio do povo haveriam aqueles que eram considerados como o trigo, seja boa semente, mas entre eles também aqueles que eram sementes que Deus não havia semeado, que era o joio, que só tomavam lugar, mas nunca serviriam para a produção. Isso já acontece hoje, já não, também acontece hoje, e nós vemos muitas coisas que às vezes nos entristecem, mas nós não devemos, irmãos, descender a estas coisas, e ao contrário, devemos cultivar o fruto do Espírito, ou seja, a produção daquilo que vem pelo Espírito Santo, que beneficia tanto quem produz, como quem também se alimenta ou usa aquilo que outros produzem de bom. Porque também, irmãos, mesmo no nosso meio, existem aqueles que quando veem que alguém produz coisas que não são boas, se alegram com aquilo, ficam felizes de saber, olha aqui, olha aquilo. E quando alguém produz coisas que edificam, coisas que fazem bem, então, infelizmente, no nosso meio também existem aqueles que não aceitam, não é possível, e criticam, deturpam, acabam, de certa forma, pendendo para o lado daqueles cujos frutos não são bons. Mas isso acontecia também com o Senhor Jesus e com os apóstolos. Aqueles que estavam, mesmo os que eram judeus, que zeladores e guardadores da lei, vendo que Jesus Cristo era o cumprimento da lei e dos profetas, não conseguiam ver isto, mas batalhavam, lutavam contra ele, porque ele apresentava o bem. Que mal fazia o Senhor, que mal Jesus Cristo apregoava, era só o bem, curava os enfermos, deu vida aos mortos, fez tantas maravilhas e principalmente abriu a porta para os céus, para os pecadores. Mas eles não viam, então, tanto produziam o mal quanto não aceitavam o bem. De modo, irmãos, que nós devemos de ter cuidado para não rejeitar, ao contrário, cultivar fruto do Espírito, ou seja, as coisas que produzem bem espiritual, que alimentam a nossa alma e nos fazem bem para a nossa vida terrena também. Por conta disso, o apóstolo escreve então aos irmãos de Filipos, que rogava então que duas mulheres, duas irmãs, que trabalhavam no Evangelho, e elas não estavam se relacionando bem, por conta destas coisas, de ventos que vêm de mal daqui, vêm dali, coisas que se ouvem, coisas críticas, assim por diante, elas não estavam muito bem se relacionando, mas eram duas mulheres que serviam a Deus no Evangelho, trabalhavam também. Então ele rogava a elas que procurassem sentir o mesmo no Senhor. Quer dizer, em Cristo nós devemos sentir o mesmo. Como pessoas, cada um sente a dor que um sente e outro não sente, pensamento que um tem, outro não tem. Mas na obra de Deus e no Senhor, no Espírito Santo, nós sim devemos ser todos
termos todos o mesmo sentimento, para que haja crescimento espiritual na nossa vida. Depois, então, irmãos, para que o povo pudesse crescer nas coisas espirituais, o apóstolo Paulo apresenta aqui uma relação de situações ou de coisas que nós devemos de observar para o nosso bem. Se nós cumprirmos isso, nós estaremos bem posicionados diante do Senhor e viveremos com alegria, porque ele dizia assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Vocês devem, dizia ele, vocês devem se alegrar, porque o Senhor chamou vocês na graça, vocês estão servindo ao mesmo Deus, as obras que o Senhor opera em outros lugares, opera com vocês. A alegria do Espírito Santo que manifesta nos outros, que são fiéis, manifesta em vocês também. Então seja a vossa equidade notória a todos os homens. O Senhor está perto de vocês. Equidade não é diferença, irmãos. É igualdade. Mesmo na maneira da gente observar, nós procuramos observar sempre de forma equalitária, não diferente, levantando um, humilhando o outro, abatendo um, elevando o outro. Isto não é bom entre nós, irmãos. É bom que todos nós nos amemos e nos consideramos um ao outro para edificação na graça. Seja a vossa equidade notória a todos, o Senhor está perto de vocês. E vocês não fiquem inquietos por coisa nenhuma. Não há por que vocês ficarem incomodados. Vocês precisam ficar quietos, tranquilos, porque o Senhor está perto. E também os vossos pedidos, as vossas petições, elas devem ser em tudo conhecidas diante de Deus, pela vossa oração e súplica com ação de graças. Olha, irmãos, este é um ensinamento que todos nós temos, mas nós não consideramos. É necessário pensar um pouquinho. Não há por que ninguém se incomodar com o que acontece no mundo, com as coisas que aparentemente vêm sucedendo e vão acontecer, porque o Senhor é quem cuida de nós. Quem nos trouxe até hoje na graça foi o Senhor, e quem prometeu levarmos até o fim foi o Senhor também. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos ajuda, é Ele que acompanha o sofrimento de um por um dos que aqui estão ouvindo. Não só aqui, mas por onde estiverem. O Senhor conhece o coração de cada um, o pensamento de cada um. E se aqui diz que Ele está perto, então Ele está mais perto de nós do que nós imaginamos. Os irmãos, vejam que uma pessoa pode estar fisicamente perto da outra, quando a pessoa está próxima ali. Mas o Senhor não está próximo de nós, Ele está dentro de nós. Então não existe proximidade maior do que esta. Ele está dentro de nós, então Ele conhece o que nós sentimos, Ele conhece o que pensamos, Ele conhece os cuidados que cada um, a preocupação que cada um tem com o futuro do filho, da filha, da família, dos netos. Cada um traz consigo um monte de situações, de preocupações, perde sono por causa disto. O que será da minha filha? O que será do meu filho? O que será deste que mudou para tal lugar? Este que está morando longe? Aquele que eu não vejo mais? Irmãos, essas inquietações não devem separar-nos do amor de Deus. Disse Paulo também aos Romanos: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, a fome, a angústia, as aflições desse tempo presente, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus e que se manifesta em nós. Então, nesta manhã, muita gente está cheia, sobrecarregada de cuidados, pensando o que será. O que vai ser este ano, Senhor? O que vai ser com isto, com aquilo e assim por diante? O que vai ser? Deixe na mão de Deus, porque o futuro está nas mãos de Deus.
Senhor Jesus disse aos discípulos: basta cada dia o seu mal. Não estejais, pois, inquietos com o dia de amanhã. Ninguém perca o seu tempo, perca o seu sono, perca a sua paz, perca a sua alegria, preocupada com o amanhã, porque o amanhã está na mão de Deus e o mal de amanhã já é bastante. Não precisa acarretar mais mal para amanhã, porque o mal de amanhã já está computado, já está preparado, tudo está acertado para acontecer amanhã. E você não vai mudar o amanhã, mas o agora você pode mudar. Ninguém pode mudar, irmãos, o futuro que já está transcrito, que o Senhor tirou já do seu projeto e escreveu para acontecer amanhã. Ninguém. Mas hoje a palavra de Deus nos recomenda que nós não devemos de ficar aí usando o tempo precioso nosso em querer achar solução para aquilo que é insolúvel, que nós não temos solução, mas nós ficamos buscando. Perdemos sono, horas meditando, como que eu vou resolver aquilo, como que eu vou fazer aquilo. Você viu que não achou solução? Fica em paz, ora, faz conhecida a tua necessidade pela tua súplica, pela tua oração, deixa nas mãos de Deus. O Senhor é quem cuidará de todos nós. Se falar aqui com os irmãos antigos nesta bendita graça, que deve ter muitos, de 50, 60, 70, até 80 anos, que está servindo ao Senhor. Se algum dia ficou confundido ou envergonhado, confiando no Senhor, se eles forem fiéis e tiver boa memória, vão dizer: nunca fiquei confundido e nem envergonhado quando eu esperei no Senhor. Então, quem está confiando no Senhor, não haverá confusão e nem vergonha se você fizer o que mais para baixo aqui Paulo recomenda. Ele deixa uma pequena receita. Os irmãos leram, eu vou ler daqui a pouco outra vez. Os irmãos vão ver o que ele receitou para aquele povo lá de Filipos, para fazer, para estar dentro desta condição, que não precisa muito. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, então nós sabemos, nós conhecemos o que é verdadeiro. O que vem de Deus é verdadeiro. O que nós conhecemos a fonte, sabendo que realmente é, então é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, porque tem coisas que não são honestas. Os irmãos sabem disso. Tem coisas que vêm para nós que são fruto da desonestidade, da mentira, do engano, da falcatrua, dos negócios planejados para prejudicar alguém. E isto não é honesto, mas aquilo que for de origem honesta, verdadeiro, tudo que é justo, se não há injustiça, se não há coisas más escritas por trás disso para provocar dano em dano numa família, dano no negócio, dano na empresa onde você trabalha, dano na tua sociedade, dano em algum vizinho, em algum parente, não vai acontecer nada porque não existe maldade atrás disso. Então vai pensando, e tudo que é puro, se há coisas preparadas com impureza, com maldade planejada, tudo que é amável, se for amável, aí sim, do resto você separa, não participes. E o que for de boa fama, aceite. E se houver alguma virtude boa, também aceite, porque é bom, faz bem. E se houver algum louvor, porque são coisas boas, nisso pensai. Então os irmãos perceberam? É uma relação de coisas, não do que não se deve fazer e o que se deve fazer. Quem assim proceder terá condição de regozijar-se sempre no Senhor. Não há por que entristecer-se no Senhor. Se você é honesto, se você é justo, se você é amável, se você pensa no bem, se você quer agradar a Deus, ainda que prejudicado, mas você ama fazer o bem e suportar com paciência, Deus é contigo. Então, em lugar de dor, de sofrimento, Ele te dá um pouco de alegria de saber que está servindo a Deus. O povo de Deus deve servir a Deus com alegria, irmãos, não por pressão,
não por ameaças, porque há lugares que ameaçam. Ninguém deve ser ameaçado em nada. Se você não fizer isto, vai acontecer aquilo. Irmão, o Senhor Jesus não ameaça ninguém. E nem os apóstolos mostraram sim o resultado do fruto mau, o resultado das obras más, mas ameaça não. E quem vive sob ameaça, irmãos, não faz nada de coração, faz pelo medo. E temor de Deus não é medo, temor de Deus, irmãos, é obediência sincera a Deus, porque nós honramos a Deus, não queremos ofendê-lo. Então esse é o temor de Deus. Medo não, porque Deus não é perverso, Deus não é mau, Deus é bom, toda a fonte de bondade vem de Deus. Então temos que ter temor de Deus, ou seja, de desagradá-lo, mas procurar fazer o que é honesto, o que é puro, o que é justo, o que é amável, se é de boa fama, se tem alguma virtude, nisso podemos pensar. Então, se é isto, pode pensar já para o futuro. Só não deve perder o seu tempo sobrecarregando de males do futuro, mas bens do futuro não faz mal a ninguém. Se alguém está pensando, então eu não posso pensar agora num dia melhor, numa condição melhor para agradar a Deus, para cantar, para servir a Deus. Claro que pode pensar. E o futuro nosso é esse. O Senhor prometeu um futuro de paz, não de sofrimento. Então pensar nisso nos faz bem. O que não deve é perder o seu tempo com medo do amanhã, medo do que você acha que falam de você, medo do que escreveram, do que disseram, medo de que a tua imagem caia por terra, medo do que manche a tua moral. Lança tudo nas mãos de Deus. Porque existem ataques de toda maneira, irmãos, do adversário. E o inimigo hoje, ele não vem do jeito que ele é, aliás, ele é espírito. O inimigo não é fisicamente, é um espírito maligno. Mas ele vem das formas que ele quiser se manifestar. Mas ele usa de pessoas, ele usa de objetos, ele usa de qualquer coisa que possa nos prejudicar. Mas não tenhamos medo. Tenhamos temor de Deus, sim, e medo do inimigo, não. Porque o Senhor nos garante que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Então tudo o mais, irmãos, que for verdadeiro, justo, honesto, de boa fama, puro, amável. Então vamos pensar nisso. E não pense mais no que possam dizer, no que possam pensar de você, no que possam imaginar que o irmão seja, ou de que a irmã seja. Não, eles vão pensar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas ninguém pode impensar ninguém de pensar, irmão, impedir alguém de pensar. Cada um pensa o que a mente pensar. Mas saiba de uma coisa, que se formos fiéis a Deus, o nosso amanhã está nas mãos de Deus. Se alguém hoje aqui veio pedir a palavra, Senhor, eu quero saber o meu amanhã como vai ser, porque eu estou preocupadíssima com o futuro, eu vejo um futuro sombrio, eu não vejo nada que deslumbre para mim alguma coisa que eu possa ver e me alegrar. Mas você nem precisa ver, a palavra de Deus te avisa que o teu futuro está nas mãos de Deus. Se você achar que isto é pouco, então procure saber de outra maneira, porque o crente não busca em outro lugar saber da sua vida, senão através da palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel, é pura, é santa, como o Senhor deu de Paulo falar com os irmãos de Filipos, é para eles pensar, ou era para eles pensarem naquilo que era bom, que não prejudicasse, e afastarem-se daquilo que prejudicava. E nós estamos hoje diante desta recomendação de Deus. Pensar no que é bom e não sair daqui pesaroso. E tem gente, irmãos, que não precisa ficar depressiva pela enfermidade. A pessoa se deprime por si só. Os irmãos sabem disso? A depressão existe, é uma enfermidade. Mas tem gente que busca a depressão pela sua negatividade. Tudo é negativo. Tudo o que pensa, ele só pensa no mal, não pensa no bem.
Tudo que vai fazer, ele já vê um buraco na frente, um acidente, uma queda, uma vergonha e assim por diante. O homem fiel a Deus, não, irmãos. Ele não vive pensando nisso. Por quê? Porque ele sabe que o mal existe, mas sabe que a sua vida está guardada no Senhor. Então, se alguém levanta pela manhã, já com medo do dia que vai cumprir a sua obrigação, saiba que tudo isto é sofrimento desnecessário. Acorda pela manhã, dê graças a Deus pela noite, rogue ao Senhor que te guarde, que te abençoe, que abençoe os teus olhos, que abençoe as tuas mãos, abençoe a tua memória, a tua mente, que limpe os teus caminhos, que coloque boas coisas na tua frente. Não há nada melhor do que isto, irmãos. Nosso sucesso depende da bênção de Deus, e a bênção de Deus se estende em todo o nosso viver, para quem ama aquilo que é bom. Mas se a pessoa não ama o que é bom, tem prazer em meditar no que é mal, Davi dizia: o justo medita na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite e tem prazer nela. Se o nosso prazer está no bem, eu quero crer que todo mundo que está ouvindo deve gostar do bem e não gostar do mal. Mas a receita está dada nesta manhã. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus.